Lahjakas 4 kirjainta. Nero. Saatte uuden kärryn. Pitäkää huolta siitä. Siisti. C32, yksi potilas. Au, volgens mij is het gebroken. Olá a todos mais uma vez. Vamos agora apresentar a célula sanitária da ABCI da Corporação de Bombeiros de Barcelinhos, a quem desde já agradecemos a oportunidade que nos dá de fazer esta apresentação, e vamos nos centrar essencialmente nas diferenças que existem para a ABCI que vimos agora mesmo, que era dos Bombeiros Voluntários de Barcelos. As diferenças são mínimas em termos de estrutura. A ambulância apresenta mais ou menos a mesma configuração. Há umas pequenas diferenças na disposição dos materiais e pronto, aconselhamos, como fizemos em relação à ABCI de Barcelos, que a equipa que transporta o doente crítico, antes de iniciar o transporte, faça então uma visão geral da estrutura onde vai proceder à transferência do doente. E depois, se nos quisermos centrar então nas diferenças que estávamos a assinalar, podemos começar já pelo painel de controle. Não é digital, é analógico, mas conseguimos perceber que aqui conseguimos controlar as luzes, e depois temos essencialmente o controle da sofagem com duas diferentes velocidades, e temos o controle do ventilador com o ar a vir do exterior para o interior, ou, no caso que nos interessa atualmente, termos um extrator de ar do interior, e neste sentido estamos a puxar o ar de cá de dentro lá para o exterior. Portanto, o painel de controle tem mais ou menos as mesmas funções, um aspecto estético diferente, digamos, mas mais ou menos o mesmo modo de funcionamento. O resto da estrutura, como vos estava a dizer, é semelhante, como podem verificar, as mesmas duas balas de oxigênio de alta capacidade, na mesma com uma completamente intacta e selada e outra em funcionamento fechada, tal como o manómetro nos indica, que nós, caso o bombeiro não o faça, se bem que na esmagadora maioria das vezes eles o fazem, ligá-lo, mas se não, nós próprios o poderemos e deveremos ligar. Eu vou mantê-lo desligado, tal mecanismo de segurança. Temos na mesma um aspirador de secreções portátil, tal como o outro está aqui preso, mas nós podemos tirá-lo daqui, é só retirá-lo, o modo de funcionamento é exatamente o mesmo. As mesmas saídas de oxigênio, chama a atenção para as sondas de aspiração. Quando estava a falar agora do aspirador portátil, as sondas estão colocadas neste local. A mesma fonte de O2, como devem compreender, com a bala de oxigênio fechada, expurga o oxigênio que está nos circuitos e vai ficar a zero, e assim é que deve funcionar. Vamos mantê-la fechada. Continuando a centrar-nos nas diferenças, o mesmo nível de equipamento que tínhamos na outra ambulância é o que temos neste, isto é, temos um monitor desfibrilhador, no caso até temos um segundo monitor de reserva, não desfibrilhador, mas um segundo monitor eletrocardiográfico de reserva ali. Temos na mesma um ventilador de transporte, na mesma uma seringa perfusora, na mesma uma bomba perfusora, equipamentos em tudo semelhantes aos que nós utilizamos no hospital. Chama a atenção que o monitor desfibrilhador é um modelo diferente, mas da mesma marca do monitor da emergência interna. Portanto, os elementos do serviço de urgência
conhecem de sobremaneira o modo de funcionamento deste equipamento, mas vamos já demonstrá-lo. O ventilador, como vos disse, são de funcionamento, digamos, arcaico. No caso concreto, eu vou abrir aqui o oxigênio só para percebermos o modo de funcionamento deste. Liga-se neste botãozinho, já que o oxigênio está aberto. Adaptaríamos aqui a traqueia. A traqueia seria para adaptar aqui. E eu vou desligá-lo para ser mais fácil fazer a apresentação. E os comandos são em tudo semelhantes aos ventiladores de transporte que nós temos no SU. Este permite-nos a escolha de mistura de ar ou sem mistura de ar. Nós habitualmente usamos oxigênio puro, portanto pomos sem mistura de ar, e o resto dos comandos são mais ou menos semelhantes. Chama a atenção que isto são botões de alarme, são mais ou menos semelhantes ao dos nossos ventiladores de transporte. Em relação às bombas e seringas perfusoras, como conseguem reparar, são semelhantes aos modelos mais atuais que nós temos, por exemplo, no serviço de urgência, acredito que no resto do hospital também. O modo de funcionamento é simples. Se nós ligarmos a seringa, ela imediatamente dará a indicação de abertura de porta. Só depois de abrirmos a porta vai nos pedir para acoplar a seringa. Portanto, um modo de funcionamento muito semelhante àquele que nós estamos habituados. Chama a atenção só que para desligar vamos ter que premir o botão durante 3 segundos e ela aparece desligada. A seringa, a bomba, peço desculpa, funciona exatamente da mesma forma e, como disse, é em tudo semelhante aos equipamentos que nós temos no hospital. Centrando-nos agora no equipamento com mais funcionalidades. O monitor desfibrilhador, também muito semelhante aos que nós temos no hospital. Como conseguem ver, faz um conjunto de funções, nomeadamente desfibrilação manual, monitor eletrocardiográfico, nesta posição encontra-se desligada, faz marca-passo ou pacemaker, se quisermos, e este tem ainda a vantagem de ser um DAE, portanto um desfibrilador automático externo, que caso queiramos funcionar com ele dessa forma também nos permite. Pensando apenas na função de monitorização e desfibrilação, ele liga-se desta forma. Nos bolsos laterais temos os equipamentos que complementam esta função. Temos aqui vemos que ele está com pás manuais, mas temos as pás multifunções. Teríamos que desligar ele aqui deste lado. Consegue-se ver aqui que rodando este botão para a direita e puxando, desligamos as pás manuais e só temos que acoplar as pás multifunções. Estes têm um pequeníssimo pormenor, eu diria que não é um pormenor, é um pormaior, que é não são adaptadas às pás do nosso hospital, e o que levanta aqui um problema. Hospital, não são adaptadas às pás que nós utilizamos na urgência. Acredito que há serviços de internamento que usam o mesmo adaptador. No caso, no serviço de urgência não é este o adaptador. Pronto, eu peço desculpa, estava a ligar outra vez as pás, mas o que eu pretendo é que se liguem as pás manuais. Em relação ao resto do equipamento que tenho aqui nesta gaveta, vemos que temos as pás com um encaixe específico. Isto é uma salvaguarda, não é? Estava-vos a dizer que estas não são, estas pás não encaixam, ou melhor, este não é o encaixe das pás que nós utilizamos na urgência, mas temos a segurança de que os próprios bombeiros têm as pás adequadas para o funcionamento deste aparelho. Portanto, em última instância, usaríamos o equipamento dos bombeiros. Ele está cá, é para isso mesmo. Vemos que tem equipamento, peço desculpa, nomeadamente as braçadeiras, os saturímetros pediátricos, com o respectivo cabo. Temos o gel, caso precisemos desfibrilhar com as pás manuais. Deste lado temos o resto do equipamento, nomeadamente braçadeira de tensões do adulto, o saturímetro do adulto, aqui é que se encontrou o saturímetro pediátrico, temos o cabo para o ECG de 12 derivações, caso consigam verificar aqui no painel central. Este equipamento também permite
a realização da ECG 12 derivações. Temos as derivações aqui, só temos que acoplar o resto das derivações e faríamos aqui o ECG de derivações. Chama a atenção que este equipamento faz também leitura de capnografia. O sensor de leitura encontra-se aqui, é esta peça, e a linha de capnografia que estava aqui também, como veem, tem uma dupla entrada Luer Lock, que adapta uma entrada aqui e depois de termos o doente ventilado e com um filtro pós-válvula, digamos assim, podemos adaptar o segundo sensor Luer Lock ao filtro que o nosso doente usa e o aparelho fará a leitura da capnografia com valor aqui e a respectiva curva aqui neste local. Veem que o resto das funções estão aqui exemplificadas, aliás, a curva aqui e o valor aqui. Ele faz leitura de frequência cardíaca com o respectivo ritmo, sensor de respiração, de tensões, SpO2 e essencialmente isto. As restantes funções do aparelho, como vimos, ele poderá fazer desfibrilação manual, significa que eu seleciono a energia que pretendo no próprio monitor, faço a carga também no próprio monitor e também a descarga de energia no próprio monitor. Obviamente para isto o doente precisa estar monitorizado com os elétrodos multifunções. Como vos disse, também faz a função de pacemaker, exatamente da mesma forma, selecionando aqui a energia e a frequência cardíaca que queremos. Temos também uma... Liga as pás adesivas. Muito bem. Temos aqui uma função adicional que é o próprio equipamento faz de DAE, isto é, depois do doente ligado com as pás multifunções, aparece aqui até a indicação de ligação de pás multifunções, o próprio equipamento faz a leitura dos ritmos e dá as indicações de se o ritmo é desfibrilhável, não desfibrilhável e dá-nos as indicações para atuar em conformidade. Algo que nós, pronto, a partir dos profissionais não precisam desta função, mas de qualquer jeito o equipamento faz essa função. Portanto, só mais um ou dois pormenores sobre o funcionamento do aparelho. Ele é intuitivo, nós conseguimos perceber que aqui damos a indicação de avaliação da pressão não invasiva, portanto das tensões. Damos aqui a indicação de mudança da derivação, que se virmos lá em cima, ela está a mudar, aqui seriam pás, derivação 1, 2, 3, e se quisermos, com este comando rotativo, passamos para o modo de tamanho de onda e aqui vamos aumentando, diminuindo o tamanho da nossa onda, algo que pode ser importante na altura do SAV, para a distinção de fibrilações finas e sistolias. É fundamental mudarmos aqui o ganho, o tamanho da onda, digamos assim. Portanto, este é o modo básico de funcionamento do equipamento. Ele acaba por ser intuitivo e principalmente muito semelhante a equipamentos com que nós atuamos no hospital. Reforço que, além deste equipamento, temos um segundo monitor de reserva. À partida nós não vamos precisar deste monitor, no entanto, ele está aqui presente e se for o caso, poderemos utilizá-lo. O resto dos equipamentos são em tudo semelhantes à ambulância que vimos anteriormente. Veem na mesma que há um conjunto enorme de equipamentos acomodados em gavetas e vitrines e, mais uma vez, reforçamos, isto está tudo à disposição da equipa de transporte. Se houver necessidade de usar algum deste equipamento, podemos pegar à vontade e só precisamos de dizer depois ao tripulante que o fizemos. Não fizemos referência, mas a ambulância tem na mesma uma fonte de oxigênio portátil que está aqui na frente, também pode ser muito útil na altura de deslocar o doente fora da ambulância. E chamamos por último a atenção só aqui de um pequeno pormenor que não foi referido na apresentação anterior, que é numa transferência realizada em segurança, nós percebemos que os profissionais devem, dentro do que for possível, ir sentados nos respectivos bancos com cinto de segurança. Pode haver necessidade de, nesta posição, comunicar com o tripulante e nós não precisamos sequer nos levantar para isso. Reparem que temos aqui por cima deste banco este intercomunicador. Se nós carregarmos aqui neste
neste intercomunicador. Isto dá o sinal lá na frente para o motorista e ele imediatamente ali pode ligar o microfone cá para dentro e, portanto, nós, sem nos levantarmos, podemos estabelecer comunicação verbal entre a célula sanitária e o habitáculo onde está o motorista. Isto facilita, obviamente, a comunicação, facilita uma comunicação em segurança. Isto pode ser tão simples como pedir, olha, um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais depressa, ou para na porta X ou Y quando chegar ao hospital. Portanto, coisas simples, ou dar alguma indicação para parar a ambulância, ou não parar. Em relação a esta funcionalidade de haver necessidade de parar a ambulância, chama a atenção que no próprio painel de controle nós temos esta possibilidade. Este botãozinho aqui dá-nos a indicação de quando tocamos nele, é o botão de emergência, isto lá na frente aciona um alarme que dá indicação ao tripulante que é para parar a ambulância de imediato, algo que nós podemos solicitar se, por exemplo, no momento de entrar em paragem cardiorrespiratória, seja preciso começarmos manobras de salva, obviamente temos que ter a ambulância parada. Pronto, e isto é basicamente a descrição desta ABCI, que, como vos disse e reforço, em tudo semelhante à anterior. Quisemos destacar aqui apenas as particularidades de algumas diferenças. Mais uma vez agradecemos aos bombeiros voluntários de Barcelinho a oportunidade que nos deram de apresentarmos esta célula sanitária. Muito obrigado e até à próxima.